Isaías 43:15. Eu sou o Senhor, nosso santo, vosso santo, o Criador de Israel, nosso rei. Irmãos, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Irmãos, para a confirmação desse tema, Isaías falando, vamos também ler no livro de Evangelho de João 1:49 e 50, que diz: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 5, que diz: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No livro de Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 40 e 41 também está escrito: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se converta, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isaías não viu outro, irmãos. Isaías viu o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a ler a palavra e juntamos os versículos, nós começamos a esclarecer para os irmãos o entendimento da palavra, que os irmãos venham compreender as escrituras, que os irmãos venham saber a realidade do que é pregar a palavra de Deus, do que é pregar, do que é ensinar, do que é entender, do que é compreender. Ah, irmãos, eu penso, se há multidões que muitas vezes aonde irão compartilhar esse vídeo, aonde muitas vezes irão passar adiante, outro vai se inscrever no canal, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar dando mais ensinamento, mostrando para o povo a realidade da Bíblia. Porque é tempo, irmãos, nós não temos tempo a perder. Nós temos que arrancar almas da mão do adversário. Que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Irmãos, quantas portas do inferno têm se levantado na terra para combater contra os verdadeiros servos do Senhor? Quantas portas de inferno, quando fala porta de inferno, irmãos, não está falando que é um bar, que é uma boate, não. É muitos ministérios evangélicos espalhados pelos 4 cantos da terra, pregando o evangelho mentiroso e muitas vezes tirando o povo da verdade. Muitas vezes tirando o povo da verdade. Muitas vezes pregando o evangelho light, pregando o evangelho corrompido, um evangelho que não é verdadeiro, e contas acarretando multidões e multidões para seguir as fábulas diabólicas. Porque ele disse que o apóstolo Paulo escreveu que existe ministro de Deus, mas também existe ministro de Satanás, e pregando e falando de Jesus e operando milagre. O povo tem que ter cuidado. O povo está muito preocupado, irmãos, com a cura da carne, mas não está preocupado com a cura da alma. E Jesus está preocupado, irmãos, que você venha curar a alma, mas antes de entrar cego no céu do que com os 2 olhos no inferno. Mas antes de entrar coxo no céu do que com 2 pés no inferno. Mas antes de você entrar faltando a mão no céu do que com as 2 no inferno. É o que a Bíblia determina, é o que Jesus falou. Mas o povo está preocupado com cura. O povo está preocupado com movimento. O povo está preocupado com movimento. Muitas vezes movimento carnal. O povo está preocupado em ir para a praça, fazer aquele show gospel, para arrecadar multidões. Isso que se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. Porque Jesus Cristo ele disse: mais vale uma alma salva do que um mundo todo perdido. Agora você compara e vê quantos milhões de habitantes tem na terra, quantos milhões de pessoas tem na terra. E Jesus virou e disse: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Quantos pastores, irmãos, que não têm coragem de pregar na igreja dessa forma? Dessa forma,
com 3 pessoas. Mas o importante é que Cristo está aqui presente. Quantos pastores que não tem coragem? Muitas vezes quando chega ele pega a Bíblia e vai embora. Para ele só tem valor multidão. Mas para nós que temos, irmãos, compromisso de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, para nós, uma alma tem muito valor. Glória a Deus, é verdade. Uma alma tem muito valor. Por que uma alma tem valor? Porque a alma é preço de sangue. E esse preço, Jesus Cristo já pagou. Ele já pagou na cruz do Calvário. Muitos não têm coragem de pregar a verdade, de falar a verdade, mas nós foi chamado para a verdade. Não adianta vocês somente orar e você não falar. Você tem que falar. Você tem que orar, mas também tem que falar a verdade para que todos venham entender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Comentário. Se o irmão e a irmã observar, o Velho Testamento se cumpre, irmão, no Novo Testamento. Deus, usando o profeta Isaías, ele disse, Isaías 41, versículo 4, quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro com os últimos, eu mesmo. No livro de Isaías 44, versículo 6, Isaías 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 48, 12, dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, olha o que a Bíblia diz, bem claramente para nós. Ele diz, quando ele colocou, irmãos, e quando eu vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs a sua destra sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu que fui morto e hoje vivo para todo sempre. Isso é Apocalipse, capítulo 1, no versículo 17. E quando eu vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8, e ele diz, o Senhor novamente, e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Está escrito, irmão, Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Lhe pergunto, onde está o segundo e o terceiro? Jesus é o primeiro. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Como você me explica isso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nesta noite, estarei encerrando este culto. Mas digo para os irmãos, em nome de Jesus Cristo, que os irmãos não venham esmurecer, que os irmãos permanecem firmes, orando em santidade, em obediência, em temor à palavra do Senhor. Que brevemente o Senhor estará arrebatando a tua igreja. A gente está vendo muitas heresias, muitos recados, muitas profecias. Pessoas estão inventando coisas e colocando, muitas vezes para confundir a mente de muitos. Mas uma coisa eu tenho certeza, o povo de Deus não será enganado. O povo de Deus não será enganado. No próximo que eu tiver, irmãos, eu vou estar falando acerca de um comentário que eu vi, de uma pessoa que não quis entrar no mérito, dizendo sobre a igreja na perseguição. Ele não teve o fundamento que a igreja vai estar ou não na perseguição. E no próximo vídeo que eu estarei fazendo, de acordo com o conhecimento que Deus tem me dado, pela revelação, eu vou estar falando sobre isso. Se a igreja está ou não está na grande tribulação. Porque a Bíblia está escrito no livro de Apocalipse 7, está descrito. E de onde veio esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, após o arrebatamento, não haverá sangue de Cordeiro. Amém? Porque no arrebatamento, o Espírito estará junto com a igreja. O Espírito é o meio de transporte para levar a igreja ao céu. É através do Espírito que a igreja santifica.
Se a igreja tem o Espírito de Deus, a igreja ela é santa. Se ela não tem o Espírito de Deus, ela é material. Ela é diabólica. Mas, pastor, como me explica isso? Se você tem Deus, realmente, o Espírito de Deus habita no meio da igreja. Se não, ele não tem como ficar numa igreja suja. Amém? Deus te abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo, e continue orando por mim e pela minha família, no nome de Jesus.